Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração. Olá, espectador do Med Saúde. Estamos aqui para o segundo programa sobre traumatismo crânioencefálico, o que você precisa saber, com o Dr. Marcos Rogério Gregorini, que está nos dando o prazer de gravar o segundo programa, né, Marcos? Para a gente continuar nesse tema, porque um programa só não deu para falar tudo. Tem muita coisa, né, de TCE. Então agora, aproveitando os conhecimentos do meu amigo Marcos Rogério Gregorini, como que é feito o tratamento inicial de um traumatismo crânioencefálico no hospital? Cara, a primeira parte se resume à entrada, né? Esse paciente entrou, a gente já tem o paramédico ali, o socorrista, né? Que a gente falou lá atrás, aonde ele, numa via aérea ou em casa, no estendido, em qualquer via pública, ele vai ser transportado ao hospital. No hospital, mesmo que tenha um traumatismo crânioencefálico, a gente não pode esquecer daquilo que nós já falamos, das vias aéreas, da parte circulatória, da posição em relação à parte da coluna cervical, a posição anatômica do paciente. Porque geralmente ele é um politraumatizado, né, Marco? Porque, ele não é só um traumatismo porque normalmente, né, a gente vê que esse paciente, às vezes a história não está completa. Quer dizer, a gente fala assim, é bem interessante, quer dizer, teve um acidente, até prove o contrário, ele é um politraumatismo, que a gente falou. Pode ser só crânio, mas se você tem dúvida do tipo de trauma, faça toda a parte ventilatória, toda a parte investigação de possíveis hemorragias em outros pontos, postura, e tudo mais, né? Aí que entra realmente nós da neurocirurgia, que nós vamos falar sobre a primeira avaliação da escala que a gente falou de Glasgow, né, que vai de uma pontuação de 3 a 15, onde a gente vai classificar o trauma crânioencefálico leve, o moderado e o mais grave. Esse é o primeiro atendimento. Você fez a parte física, a avaliação, aí você vai definir, bom, precisamos de uma tomografia, precisamos de uma avaliação mais minuciosa em relação à coluna cervical, que normalmente, né, é um complemento aí, mas é esse fundamental. E aí que nós vamos direcionar o paciente. Normalmente nos traumatismos aí de moderada a grave, a gente, após o atendimento, a gente prefere deixar ele numa UTI. Sim. Mesmo sabendo que esse paciente está estável, está estabilizado. Porque a gente tem as primeiras 48 horas pós-trauma, né? Pós-trauma, que é onde vem as complicações que não foram diagnosticadas às vezes na entrada, ou foram e elas podem piorar nessas 48 primeiras horas. E aí você estando com ele na UTI, fica mais fácil você ter as informações para acudir a tempo, né? E é aquilo que a gente sabe por muitos trabalhos aí, em vários países, no Brasil e tudo mais, que o bom atendimento no início do trauma, a boa evolução dele após isso. Isso define vidas, né? Porque, na verdade, se ele for mal atendido, muitas vezes ele morre de uma complicação perfeitamente evitável. Exato. Não é verdade? Exato. Eu pergunto, Marco, e quais as possíveis complicações de um trauma e como que elas podem ser prevenidas? Cara, é aquilo que nós, no outro bloco, a gente tinha comentado, né? Eu vou começar assim, tem várias, né, faixa etárias. A gente fala que o bebê é um deles, quer dizer, a gente começando pelo bebê, transportar o bebê em cadeirinhas, transportar ele de uma maneira segura dentro do carro, em casa, tomar muito cuidado com os acidentes de escada, com os acidentes de materiais soltos, né? A gente vê às vezes criança tendo traumatismo por apoiar até em vaso sanitário, porque eles são pequenininhos, né? Sim. E são onde tanque, já tivemos até em tanque e o trauma direto em crânio, entendeu? Crianças que às vezes caem do colo também, é muito comum, caem da cama. Exato. A gente vai falando que é etapa de idade. Quer dizer, o jovem ali
vai andar de bicicleta sem a proteção de um capacete, ele vai fazer um esporte mais radical sem as proteções necessárias. E isso a gente vê, é muito comum nesses acidentes de adolescentes, né? E aquilo que eu falei, hoje em dia, o mais comum são as motos elétricas, né? Que assim, é uma moto que não anda muito, mas qualquer queda pode ser fatal, pode acrescentar até uma sequela. Na nossa época era muito comum skate, lembra? Sim, eu lembro. Muito comum skate. Eu já acompanhei alguns pacientes aí com sequelas neurológicas devido à queda do skate, que se tivesse um capacete, né, uma proteção, não teria sido tão grave, entendeu? A gente pega aí passando dessa adolescência, são os acidentes de moto, hoje comuns, de carro, mais comum de moto, sem uma via de proteção, aí, um capacete, alguma coisa, ou mesmo com um capacete, mas com um traumatismo aí, com uma traumatismo grave, um impacto direto, né? Então, a gente vai pulando de faixa etária em faixa etária. Se você pegar os pacientes acima de 60 anos, o que é muito comum hoje? É muito comum hoje aqueles que querem subir no telhado porque eu vou arrumar uma telha, porque eu vou arrumar uma calha, que eu vou limpar isso. Quedas. É muito comum chegar no hospital dessa formação. Queda da própria altura. Às vezes é um paciente que anda com um pouco de dificuldade, tropeça num tapetinho, escorrega num banheiro. É muito comum isso, é muito comum. Às vezes, a gente tem que proporcionar bengalas, andadores, às vezes, né? Para que ele não muitas tenha... vezes o paciente não aceita, né? Não aceita. Às vezes o que eu vejo na dificuldade que a gente tem muitas vezes de consultório é que você fala, você precisa começar a usar uma bengala, pelo risco de ter onde apoiar, o paciente não quer, porque ele acha que ele não precisa. É difícil o paciente muitas vezes aceitar que a velhice chegou. Não. E os filhos vêm junto, e os filhos falam, mas é teimoso, porque eu já falei, porque ele foi andar comigo ali no centro da cidade, acabou não levando, tropeçou um pouquinho já, né? E cai realmente com uma velocidade, porque é o peso do corpo, né? E a primeira coisa, como a gente diz, a cabeça não é leve, e ela vai direto para o chão. Sim. Então, a gente fala que essas prevenções são muito importantes. E são prevenções de acordo com cada idade, claro, né? Claro. E a gente está falando idoso, mas o adolescente também tem a teimosia dele também, não é verdade? Não quero andar com capacete porque meus amigos não andam, não quero por isso porque meus amigos acham chato. Hoje em dia, você andar de moto sem capacete é pedir encrenca, né? Aí realmente é um nível de falta de autocuidado que chega a ser... E assim, o que eu bato muito hoje, que a gente sabe que no Brasil são uma das quedas importantes e graves, da laje. Tanto é que todo o cenário aí de congresso, todo o cenário aí mundial, aparece o Brasil como as quedas de laje. Então, os parapeitos são importantes, os corrimões de escada também são importantes. Às vezes você pega escada sem a proteção lateral. Se o sujeito tiver um desequilíbrio ali, ele não tem aonde se apoiar, ele vai cair com certeza, porque ele não tem nenhum corrimão, tem só a escada ali e acabou, né? É muito comum, e é muito comum. Às vezes o cara acabou tá terminando a obra, mas já está morando, uma criança sobe ali, uma sacada que ainda não tem o parapeito, pum, cai. Você falou, é muito comum? Muito comum. Por isso que eles orientam, né, em prédios, as redes de proteção, sacadas realmente com uma altura necessária para que a criança não tenha essas quedas, né? Então é um cenário bem diferente do Brasil, as quedas de laje. Muito bom. Eu pergunto para você a questão da reabilitação, porque esse paciente sofreu um TCE, vamos imaginar um TCE de moderado a grave, como é que fica o processo de reabilitação desse paciente? Olha, antes da gente falar até de reabilitação, eu vou voltar um pouquinho ali, vamos dizer em termos de sequela, né? Falando de crânio. Quer dizer, dependendo da região aonde é afetada, ela vai precisar de um tratamento. Então, eu vou dividir bem fácil, assim, só para a gente ter uma ideia. Se você pegar ali uma lesão
próximo da área motora, quer dizer, ou seja, ele ficou com uma parte do corpo, né? Se a gente lembrar, o direito movimento esquerdo e o esquerdo movimento direito. De repente ele tem uma lesão, machucou o cérebro, fez uma cicatriz devido a uma hemorragia, ele vai precisar de um fisioterapeuta para reabilitar, para estimular a parte motora, para não deixar aquilo estagnar e perder realmente a movimentação completa. Se você pegar um paciente que atingiu uma parte da linguagem, da fala, você vai precisar de uma fono. Para quê? Para ter esse estímulo, para voltar a encaixar as palavras, verbalizar, também é muito importante. E até a gente brinca muito que tem a parte frontal ali, que hoje a gente trabalha muito com terapia ocupacional, né? Tá. Tentar voltar aquele estímulo realmente de colocar, encaixar uma pecinha ali, encaixar outra ali, começar a se soltar, porque esses traumas deixam o paciente muito lentificado, muito devagar. Então, a gente fala que esses 3 pontos de reabilitação são muito importantes, mas muito importantes, que é o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo e o terapeuta ocupacional. Interessante que é sempre um trabalho multidisciplinar, multidisciplinar, né? Envolve correto. O cara da emergência, o médico que atende, o neurologista, o neurocirurgião, depois vem passar pelo fono, pelo fisioterapeuta, enfim, é um conjunto de pessoas que vão em diferentes momentos do trauma entrarem, né? E a gente sabe que isso já inicia dentro do hospital. Aquele paciente grave, eles já começam a já começam a reabilitar dentro do hospital. Sim, já inicia para a gente ver se a gente já consegue recuperar áreas, né? Não, e outra coisa, nós também não podemos esquecer da nutricionista, porque se é um paciente que não está conseguindo deglutir, é um paciente que ainda está voltando àquela parte de abertura de boca, de fechamento, a mastigatória, ela vai precisar também de um nutricionista. Veja quantos profissionais estão envolvidos no tratamento de um traumatismo crânioencefálico. Sim. E agora eu vou te perguntar que medidas preventivas podem ser tomadas. Mas essa pergunta, nosso querido amigo Marcos Rogério Gregorini vai responder depois do nosso intervalo. Não saia daí, é 1 minuto, já voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do segundo programa sobre traumatismo crânioencefálico com o Dr. Marcos Rogério Gregorini, neurocirurgião, aqui da cidade de Jundiaí, Campinas, Atibaia, que está nos falando sobre trauma crânioencefálico. E eu pergunto, Marco, que medidas preventivas nós podemos tomar para reduzir o risco de trauma crânioencefálico? Eu acho que a principal talvez seja isso que nós estamos fazendo agora, passando para o público, né? Passando para as pessoas que estão nos assistindo, pontos essenciais para que evite tudo isso aí. Quer dizer, o pai que está assistindo já vai olhar para o filho e já vai falar, olha lá, o que nós temos que fazer para prevenir, para a esposa quando tem um bebê, para os nossos pais que já estão velhos, que já estão mais, né, com mais dificuldade de andar, chegar a olhar como é que está a casa desses idosos, tem barra de proteção, tem algum tapete que possa corrimão levar. Nas escadas. Exato, é isso. Se você tiver um local que ainda não está totalmente construído, como a gente disse anteriormente, cara, isole a área, não deixe ninguém entrar. Isso é muito importante. Quer dizer, aquele filho que queria tanto uma bicicleta, ótimo, leve a bicicleta, leve o capacete para ele, é essencial. Ah, eu gosto de uma motinha elétrica que tem muito hoje para adolescente. Ótimo, a motinha vai e vai o capacete junto. É muito importante isso. Então, quando a gente começa a orientar, principalmente os pais ou responsáveis, claro, já começa a diminuir isso. Mesmo no carro, quer dizer, se a gente voltar no passado, não se usava cinto de segurança. Só que também não tinha tanta moto. Então, a maioria dos traumatismos de crânio era porque o carro batia, não tinha cinto, a cabeça ia no retrovisor. Sim. Certo? E aí é quando você tinha muito trauma de carro. Hoje é o inverso. Hoje, com o hábito de usar cinto de segurança, nós temos mais traumas de quem?
dos motocicletas. Tem um airbag também que ajuda, um airbag, né? que ajuda, exato. Então, eu acho que essas informações que a gente passa, que é interessante todos ouvirem, é essencial, porque cada um fazendo o seu trabalho dentro ou fora de casa, ou até mesmo no trabalho, ou até mesmo numa empresa, você evita muito dano. Essa consciência que precisa ter social da prevenção do traumatismo crânioencefálico. E assim, se a gente lembrar, principalmente nos Estados Unidos, o trabalho do americano é justamente prevenir, porque ele sabe que aquela pessoa que poderia estar produzindo, ela não produz mais, porque ficou uma sequela, porque vai precisar de alguém para tratar dessa pessoa, entendeu? Sim, então, ou ela sai do mercado, né? Exato. Então, isso sem contar, obviamente, as vidas perdidas, né, Marco? Exato. Sem contar as vidas perdidas. Não tenha dúvida. E quais os avanços que nós temos no tratamento e no manejo do trauma crânioencefálico? Olha, historicamente, a primeira evolução aí foi o atendimento no local do trauma desse paciente. Isso evoluiu muito, né? Se a gente notar lá, antigamente eles pegavam esse paciente, colocava num porta-mala, num banco do carro e levava de qualquer jeito, chegava lá, era muito pior. Então, foi aquilo que nós já falamos bastante em relação a isso. Se você não é da área, não tem entendimento, deixe como que tá vindo realmente uma ambulância, uma viatura para socorrer esse indivíduo. Pedir ajuda especializada, exato, né? Dentro dos hospitais, o que evoluiu muito? Os setores de imagem, a tomografia, que você já faz o diagnóstico na hora, as cirurgias. Hoje você vê colocação de catéter de PIC, né, que é pressão intracraniana, que você vai manusear a ventilação, ventilação do paciente, que isso ajuda muito. Algumas outras terapias, como alguns estudos, você levar o paciente à cabeceira nesses politraumatismos para ter um melhor retorno de vasos, né, sanguíneos. Nós falamos também dos profissionais que ajudam a fisioterapia, a nutricionista, a fono, tudo isso aí é multidisciplinar. Essas terapias estão evoluindo a cada dia mais, né, Volpe? Você que já passou por uma UTI, uma gasometria muito importante. Claro. Entendeu? E outra coisa também, Marco, vários hospitais estão direcionando esse paciente da UTI geral para a UTI de neuro. Tem alguns hospitais que já têm UTIs para pacientes neurológicos. Exato. Então, que seria o neurointensivismo, né? E já tem um profissional, então, até mais treinado, aqueles principalmente têm um grande movimento de pacientes neurológicos, seja clínico, seja cirúrgico, já tem uma UTI de neuro, né? O que ajuda muito, né? Muito, muito. E outra, ele já é preparado para aquele tipo de paciente. Antigamente você vê que a gente tinha uma UTI geral que era muito inespecífico. Hoje, cada dia mais, vai ser mais específico para aquilo, pacientes que são operados, pacientes que precisam daquela parte neurológica. Fisioterapeuta hoje, você pegar físio, fono, também eles estão direcionados só para o paciente neurológico. Exatamente, para o paciente neurológico. Marco, agora indo para um lado um pouco mais para o público te conhecer, eu já te conheço, é um grande amigo. Claro. Marco, como é que foi a escolha por neurocirurgia? Por que você decidiu ser neurocirurgião? Quando e como? Olha, eu fiz faculdade, eu sou de São José do Rio Preto, tá? Da minha terra, por isso que é gente boa, tá vendo? E eu fiz faculdade aqui em Jundiaí, belíssima faculdade, adoro a faculdade aqui. E a gente, no primeiro ano, né, nós tivemos a neuroanatomia. Foi aí que eu me identifiquei muito. Até minha esposa, que é médica também, até hoje ela lembra, ela mesmo dá risada. Ela falou, nunca vi uma pessoa onde eu terminei meu primeiro ano de faculdade, eu disse para ela, eu vou ser neurocirurgião. E passou o segundo ano com a neurofisiologia, a propedêutica no terceiro neurológica, né?
A gente teve ali o contato com a neurocirurgia ali no 4º ano, e aí no hospital a gente teve... Então, para mim, ela só foi acrescentando. Então, a minha primeira escolha partiu do 1º ano. Terminando... Que interessante. Exato. E aí, é claro, a gente sabe dá aquele estalo na gente, né? Não, você vê aquilo e você fala, não, é isso aqui que eu quero e é interessante porque assim, eu não tinha outra coisa para eu fazer se não fosse a neurocirurgia. Bom, nisso nós somos iguais. Eu também acho que se eu não fosse cirurgião cardíaco, eu não servia para mais nada. Eu seria um completo inútil. Porque a gente se vê tão identificado com aquilo que faz que você não se reconhece fora daquilo, né? A gente fala que eu faria tudo de novo. Tudo de novo. Eu também. Né? Porque a formação, a gente tem os 6 anos da faculdade e os 5 anos de especialização, né? Exato. Quer dizer... É praticamente uma outra faculdade, né, Marcos? Exato. Assim, eu fui feliz em passar na residência, a gente sabe que é uma outra prova, fiz um lugar que eu queria fazer, o Heliópolis é uma favela onde tem um hospital, é uma escola fantástica. Bom, o volume de casos que tem ali é impressionante, muito, né? Muito. E assim... E que é interessante, e hoje a gente está numa fase, eu estou com nós montamos, quer dizer, idealizei aí uma clínica aonde eu pudesse tratar tudo relacionado à neurocirurgia, desde os traumatismos que a gente fala, né, porque os pacientes saem do hospital e vão nos procurar na clínica, claro, coluna, né, cirurgias de coluna, fraturas de coluna, hérnia de disco, pacientes com tumores cerebrais, tumores de coluna, crianças com hidrocefalia. Então, pacientes que precisam de dor, pacientes que precisam de eletrodo par Parkinson, pacientes que precisam ser acompanhado, epilepsia, quer dizer, não teve mais aonde tratar, ou seja, chegamos no máximo, a gente faz cirurgias de epilepsia também. Então, hoje eu tenho uma clínica que chama NC6, que nós somos em 7 neurocirurgiões. A clínica chama NC6, mas são em 7. Em 7. É que iniciamos em 6. Iniciaram em 6 e já estão adquirindo novos talentos. Porque é uma clínica de neurologia clínica, é uma de neurocirurgia, coluna e dor. Porque a gente trata até dor, você vê, quadril, joelho, tornozelo. Muitas hérnias de disco, né? Muitas hérnias de disco. Você vê que hoje a hérnia de disco lombar mesmo, a gente opera tudo por via endoscópica. Quer dizer, você faz uma incisão hoje de menos de 1 centímetro e o paciente, no mesmo dia, vai embora para casa sem dor. Claro que a gente tem que ver, cada caso é um caso. Mas antigamente tudo quanto é hérnia, a incisão era de 5 a 10 centímetros, né? Às vezes o paciente falava, olha, melhorei a dor na perna, mas a dor nas costas é insuportável, porque você desinsere muito músculo, isso lá atrás. Hoje já não. Então, como evoluiu isso, né? Evoluiu. Então, eu montei essa clínica, é aquilo que eu falo, hoje, com a experiência, a gente consegue estar em alguns hospitais e fazer o melhor pelo paciente, entendeu? E quem foram os seus ídolos? Você se espelhou em alguém dentro da neurocirurgia, ou alguém. Quem foram os seus inspiradores? Você decidiu fazer neurocirurgia lá no primeiro ano, tendo as aulas de neuroanatomia, e só reforçou isso, mas você deve ter aqueles caras que você olhou e falou assim, um dia eu quero operar assim. Quero. Olha, na realidade, eu ganhei um livro no primeiro ano de uma professora de neuroanatomia, ela me deu um livro. Uhum. E nesse livro tinha as primeiras neurocirurgias. E tem um professor, foi um dos primórdios, né? Cushing. Eu achava fantástico. Eram incisões onde ele colocava, ele explicava lá atrás. E isso... te encantou. Eu falei assim, é um cara diferenciado. Foi por aí que eu iniciei. É isso que eu li até, eu tenho até um livro até hoje em casa, que é a História da Neurocirurgia. Para mim, é ele. Estivemos aqui com o Marcos Rogério Gregorini. Marcos, eu quero agradecer muito a sua presença, em meu nome, em nome do Med Saúde, a sua presença, as informações excelentes. Eu tenho certeza que você em casa aprendeu muito, assim como eu também aprendi com o Dr. Marcos Rogério Gregorini sobre traumatismo crânioencefálico. Marco, muito obrigado. Imagina. Viu? É isso aí. Você sabe que o Med Saúde é o seu encontro semanal com a saúde.
nós te esperamos. Canal 25 ou 525 NET. Estamos aqui. Programa Med Saúde, um oferecimento de Arte Farma, tecnologia em manipulação, MHV Cardio, cuidando bem do seu coração.